Diz assim a palavra de Deus em Provérbios 24:16. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Podeis sentar, amados. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o Espírito Santo de Deus. Meus amados, a gente está falando sobre o caminhar do homem, o andar do crente, o caminhar do servo de Deus. Vamos falar sobre levante-se novamente. O título da mensagem é esse: levante-se novamente. Quando o crente cai em pecados, um dos maiores desafios dele é vencer as acusações do vil tentador para se levantar e caminhar novamente diante de Deus. Porque o acusador, ele tem, além de todos os tropeços, as tentações, as investidas na vida do crente, quando o crente cai, é claro que ele vai trabalhar para que o crente não se levante, e das funções do diabo é acusar. É fazer com que aquele crente não se levante por culpa na sua mente e se sentir cada vez mais distante de Deus, né? E indigno de estar buscando a Deus. É claro que ele vai trabalhar nessa direção. Porque uma das funções do diabo é acusar. Acusar o crente caído que às vezes ele mesmo ajudou ou ele mesmo derrubou. A gente pode conferir essa tese ali em Zacarias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Esse texto fala da quarta visão do profeta Zacarias. Diz assim, ó: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Né? Em outras versões diz para o acusar. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu, aí que está, o Senhor que escolheu, nesse caso era Jerusalém. Por quê? Porque, né, já eu explico por que Jerusalém aqui. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreende, né? Não é este um tição tirado do fogo? Olha Deus justificando um homem caído. Como pode alguém se sentir irrecuperável diante de Deus, quando, na verdade, o Deus onisciente o escolheu para a salvação? Que atrevimento há em mim, ou até mesmo do acusador, em pegar um tição caído ou tirado do fogo ou apagado e dizer: esse tição não presta, esse está apagado, esse não vale nada. Aí veio imediatamente o Senhor para defender. Nem um anjo não. O próprio Deus diz: o Senhor te repreenda. Não é esse um escolhido? Não é meu servo? Não é meu filho? O justo cairá 7 vezes e se levantará. Veja que o final do versículo 16 diz que qual é a posição que o crente termina? De pé. Vamos lá no 16? Porque 7 vezes o justo cairá e se levantará. Aqui já vai falar de outra pessoa, mas o justo, ele vai terminar na presença de Deus nessa posição. Faça o diabo o que fizer. Tente o mundo o que tentar. Levanta as trevas que se levantarem. Todo mal que se levantar contra a vida do crente, o final do crente é terminar em adoração e de pé diante de Deus. Aonde foi dito isso? Naquele dia em que Jesus diz: Pai, está consumado. Ali, naquele momento ali, a mim foi dado a vitória de cair
e se levantar diante de Deus. O justo cairá 7 vezes e se levantará. O número 7 aqui talvez seja pela perfeição, o número de Deus, né? Deus habita no 7º céu, mas é um número simbólico, simplesmente para dizer o seguinte: todas as vezes, Ailton, que o crente cair, ele vai se levantar. Por quê? Porque há um que diz: eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te sustento e te levanto e te digo, tu és meu. Acabou. O justo vai se levantar. É interessante porque aqui esse texto ele revela também o trabalho de Deus destruindo o do diabo. Eu digo também por quê? Porque essa visão do profeta Isaías, além de reconfirmar a posição sacerdotal de Josué, ela também simboliza a futura purificação da nação de Israel na segunda vinda de Cristo. Porque quando diz, volte lá meu filho, vamos nesse vai e vem, você vê o início do versículo, diz assim, ó, me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então aqui está falando do sumo sacerdote Josué. Mas no outro versículo, que é o mesmo assunto, diz assim, porque, não, no outro, lá mesmo, mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Então, ou seja, prefigura o arrebatamento e a restauração final de Israel, esse texto. É interessante como ele tem o duplo sentido, né? O restaurar da vida do homem e o restaurar de Israel no dia do Senhor. Que coisa interessante, ele prefigura a vinda de Jesus Cristo. Deus, meus queridos irmãos, ele tem prazer em levantar o homem caído, restaurar para usá-lo em sua gloriosa obra. Dê uma olhada, por exemplo, na vida do rei Davi. Dê uma olhada, por exemplo, na vida do apóstolo Pedro. Olha na vida dos homens, dos grandes homens de Deus, que caíram, que se prostraram, que se arrebentaram. Por que Deus tem esse prazer? Eu até estive conversando com o irmão hoje, estivemos ali na casa do irmão, o irmão Luiz. Por que Deus tem esse prazer em levantar o homem caído, o homem que pecou? Porque este é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça divina. Isso significa que a suficiência de Deus está ao dispor do que cai, do que peca, do fraco. A palavra de Deus diz que Jesus, não veio para os sãos, para os bons, mas ele veio para os doentes, para os pecadores, para restaurar. Irmãos, se não fosse a fraqueza do homem, o pecado, o conhecer de Deus, que as tentações viriam e nos jogariam muitas vezes por terra, porque seria derramado o sangue mais poderoso do homem mais santo, do Filho de Deus. O sangue de Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele nos purifica de todo pecado. Vou repetir aquela frase. Pode se levantar o inferno, pode se levantar o mal, pode se levantar quem for. O final da sua vida é de pé na posição de Deus, porque o justo cairá 7 vezes, mas se levantará. Ele vai se levantar por quê? Porque o sustento, o baluarte, a força, o braço, o poder pertence a Deus. Este texto, ele não dá um aval para que ninguém peque. Não. É se porventura, como diz a palavra, porque a Bíblia foi escrita, a ação de Deus, o sacrifício de Jesus e a própria carta de Pedro ali, não foi nos liberando para pecar. Ele diz, filhinho, eu vos escrevo essas coisas para que não pequeis. Então é para não pecar. Essa mensagem de perdão é para não pecar. Você está entendendo? Essa mensagem é para não pecar. Mas se porventura pecar, nós temos um advogado
diante de Deus Jesus Cristo, o justo, e o seu sangue nos purifica de todo pecado. E sabe o que ele vai dizer para você? Levanta-te, Isaías, né? E resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Levanta, como diz o ditado aí, sacode a poeira e dê a volta por cima, porque o Senhor te chamou para uma grande e gloriosa obra. E o poder de Deus é suficiente para te restaurar, para te levantar, para restituir a sua posição espiritual e comunhão. E tem mais uma coisa, Deus não lança em rosto. Deus não é acusador. Amém? Observem, meus queridos irmãos, o primeiro ato de Deus para restaurar a vida de um homem é perdoando todos os seus pecados. Vamos lá para o Salmo de número 103, versículos 3 e 4. Salmo 103 diz assim: Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara de todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Tá vendo? Guarda esse versículo aí, porque diz, ó, é ele, é o Senhor. O Isaías 43, 25, Isaías 43, 20, diz, eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. É interessante que uma das expectações do que cai, quando se levanta, é ficar num canto com medo de ser castigado. Não é? O medo de quem cai, de quem erra o caminho, é o castigo. Não é? Eu fico imaginando a vida de duas pessoas, vocês são muitos que caíram diante de Deus, eu vou mostrar dois aqui, e observa a reação de Deus no momento pós-queda. O primeiro foi Jonas. Deus chega para Jonas e diz, Jonas, vai à cidade de Nínive e prega contra ela o que eu disser. Jonas foge da presença de Deus, entra num navio, né? E é interessante que o texto, se você acompanhar o contexto, vai dizer assim, desceu até Jope, aí desceu até o cais, aí desceu até o navio, do navio ele desceu até o porão. Você observou que a vida do homem que sai da presença de Deus é só descendo, 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 descendo? Tá. Aí acontece tudo aquilo, ele desceu até o fundo dos oceanos e foi engolido por um peixe. Aí Deus pega Jonas, tira Jonas de lá, né? O peixe vomita Jonas na terra. Deus manda Jonas ir para Nínive, viu? Porque tem muita gente que prega dizendo que o peixe vomitou Jonas em Nínive. Nínive não tem mar, não tem praia. Vomitou, foi lá mesmo, lá onde ele estava indo, na direção de Tarsis. Ele teve que caminhar, andar, porque Deus havia dito. Tá bom? Tá. Ok. Aí Jonas está agora em um canto, escondido, dizendo o seguinte, agora Deus vai tacar uma praga em mim, Deus vai me consumir com fogo, aí de repente Deus vai chegando a Jonas. Eu fico imaginando Jonas ali esperando ser destruído por ter pecado contra Deus. Se você observar o texto, Deus chega para Jonas e diz assim, Jonas, a segunda vez, Jonas, vá a Nínive e prega contra ela a palavra que eu te disser. O teu ministério é a mesma coisa, mas não vai tirar nada. Deus chega para Jonas e diz assim, ó, Jonas, vá à cidade de Nínive. Se você pegar os dois versículos, o primeiro e o último, depois de uma história longa, ou capítulos depois, Deus chega para Jonas e diz, Jonas, vá à cidade de Nínive e prega contra ela a palavra que eu te disser. Peraí, Senhor, mas eu pequei, eu fugi da tua presença, o Senhor não vai castigar. Jonas, tu tem um chamado. Jonas, o justo cairá 7 vezes e se levantará. Jonas, eu não sou Deus, o Deus que levanta. Jonas, eu não sei o futuro, eu não já tinha visto que tu ia cair. E por isso, por que você acha que eu te escolhi, Jonas? Porque tu és fraco. Vá à cidade de Nínive e cumpra o teu ministério.
Você está entendendo o que é misericórdia? O homem de Deus cairá 7 vezes e se levantará? Você está entendendo o que é isso? Pedro, o segundo homem que prometi falar foi Pedro. Pedro nega Jesus, dizendo: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, eu nunca vi esse homem. E aí Pedro, quando contra Deus, aí Jesus olha para ele assim e ele sente, chora ali amargamente, ele sente aquele frio, cair. Neguei ao meu Deus, porque o pecar significa errar o caminho, né? Neguei, eu caí. Aí Jesus morre. Aí é que é o problema. Aqueles 3 dias, para todo mundo foi difícil, mas para Pedro foi pior. Porque Pedro andou com Cristo ali todo o seu ministério, e quando Jesus morreu, ele morreu como inimigo de Jesus. Porque o pecado é que causa inimizade, a quebra, não é? Aí Pedro... Tá. Aí Jesus, quando ressuscita, ele dá notícia para as mulheres que foram no túmulo o seguinte: vai lá e diz aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Você está vendo o amor de Deus? Onde Jesus cobrou? Onde Jesus castigou Pedro? Jesus não podia ter dito para ele: eu te disse que tu ia me trair, rapaz? Eu não te disse que tu ia me negar? Não, Jesus disse: vá e avisa ao meu filho, ao meu servo, que eu vou entregar a minha igreja nas mãos dele. O homem que caiu, o pecador que negou a Jesus, Jesus falou: olha, eu entrego a chave do meu reino nas tuas mãos. O homem de Deus, não adianta, ele cairá 7 vezes e se levantará. E é interessante que Jesus chega para ele ali: Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Eu te amo. Pedro, tu me amas mais do que todos esses outros. E ali estava João, gente. Era difícil dizer que amava, porque João estava ali. João, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, beijava Jesus. E Pedro teve que dizer: eu te amo até mais do que João te ama. E sabe qual foi a prova disso? No dia da morte de Pedro, ele falou assim: eu não sou digno de ser crucificado de cabeça para cima, na mesma posição do meu Deus. Me crucifica de cabeça para baixo. Pedro pediu isso e foi crucificado de cabeça para baixo. O tanto que ele amava o Senhor, e ele morreu pela obra de Deus. Amém? O que quer dizer isso aí? Que o justo ele cai. Mas o Senhor é quem levanta. O Senhor é aquele que te levanta. É aquele que te sustenta. Você observa nesses textos que nós lemos, tanto o Salmo 103, versículos 3 e 4, quanto Isaías. Vê ainda Isaías 44, 21. Vamos lá. Isaías é 44, 21? Deixa eu ver se é. Não, é o versículo 44... Isaías 43, 25, acho que é 44, 21, 21, 44, 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, e tu, Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, meu servo és, Israel, não esquecerei de ti. Olha aqui, o que Deus fala conosco aqui. Não é o pecado, não é a iniquidade que vai fazer com que Deus se esqueça de ti, porque Israel aqui estava caído, e Deus diz: eu não esqueci de ti. E agora observa a aplicação do plural na conjugação do verbo nesses versículos lidos. Todos os teus pecados, todas as tuas iniquidades. O perdão de Deus, ele é ilimitado. Olha, para Deus não há limites para amar. Para Deus não há limites para perdoar. Portanto, meu irmão, minha irmã, pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. Caiu, levanta, rapaz. Jesus morreu por ti. A graça de Deus é suficiente. Você viu a conjugação do verbo no plural aqui? Os teus pecados, volta lá em Salmo 103, versículos 2 e 3. A Bíblia diz assim, ó. É Ele que perdoa todas, tá? Tá no plural. Todas as tuas iniquidades e te sara de todas as tuas enfermidades. Que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de justiça a todos os teus pecados. Isso aqui é suficiência. O poder de Deus é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a misericórdia de Deus. Só não vai para o céu quem rejeita o perdão de Deus, quem rejeita a graça de Deus, porque Deus veio para resgatar pecadores.
Uma vez disseram para mim, pastor, por que as pessoas só vão aceitar Jesus depois que peca, que comete muito pecado? Exatamente por isso, porque o nosso Deus, ele veio para perdoar a multidão de pecados. A palavra de Deus diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Entendeu? Não há justiça em nós. Não há poder em nós. A justiça é de Deus. O poder de Deus agora. Levanta-te do teu pecado, se arrepende do teu pecado, vá e não peques mais. Você viu a mulher que foi pega em próprio ato de adultério? Nem o adultério levou aquela mulher para o inferno. Por quê? Porque Jesus disse a ela, vá e não peques mais. Prova disso. Em Atos dos Apóstolos, nas primeiras conversões, as pessoas ouvindo ali os milagres, os dons espirituais, o poder de Deus, o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja, sobre os crentes, perguntam a Pedro e aos demais, varões e irmãos, o que devemos fazer também para herdar a vida eterna? O que Pedro responde? Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha sobre a tua vida o tempo de refrigério na presença de Deus. Você que tem medo do pecado, Deus é maior que o pecado. Jesus morreu para perdoar pecados. O justo 7 vezes cairá e se levantará. O final da vida do justo, do crente, é de pé na presença de Deus. Eu gosto demais, né, daquele resplandecer, porque o que foi feito na vida de Davi, na vida de Jonas, que foi perdoado, na vida de Pedro, foi exatamente Isaías 60, versículo 1, que diz, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O que quer dizer resplandece? Brilha, você é luz. Você é luz. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não adianta você ficar em casa, num quarto escuro, se escondendo da presença de Deus. Você é uma cidade iluminada, você é um astro. Tá? Não estou aqui te exaltando não, mas a Bíblia diz que nós temos que brilhar, resplandecer como astros no mundo. Nós fomos chamados para brilhar, para iluminar os caminhos dos outros, para que as pessoas não vão para o inferno, para que as pessoas não precipitem no abismo eterno da perdição. Nós somos luz do mundo. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Sal da terra é para conservar, o sal é que, além de conservar, dá sabor. E luz é para mostrar o caminho da salvação para todas as pessoas. E nós estamos mostrando o caminho da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Já viu o versículo que os meninos usam direto aí? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ele é o Senhor. E lá em 1 Timóteo 2,5 diz assim, porque há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Já está aí. 1 Timóteo 2,5. Vocês estão entendendo? É Ele, é o Senhor. Então, não se preocupa não. O Senhor te diz, levanta-te. Além de perdoar, Ele apaga, Ele esquece as nossas iniquidades. Porque existem coisas na vida da gente que às vezes a gente volta, né? O acusador põe na cabeça, mas fez isso, fez aquilo. Diz que Lutero, né, foi acusado pelo diabo, porque ele é o acusador, né, porque por ter sido feito muitas coisas, né, vender liturgias ali, e todas aquelas coisas ali, vender salvação e tantas outras. E o diabo chegou diante dele, depois que ele se converteu, e disse o seguinte, você não pode ser pastor, você não pode ser crente, porque você fez isso. Aí diz que Lutero chegou para ele e falou assim, acrescenta embaixo aí. O quê? O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. O justo vai cair,
Mas Deus vai levantar, não adianta. Olha o que diz ali em Hebreus 10:17. Jamais me lembrarei dos teus pecados e das tuas iniquidades. O Senhor não vai lembrar, eu jamais me lembrarei dos seus pecados. Deus tem poder para lançar no mais profundo abismo do esquecimento e ninguém vai buscar. Na mais profunda das trevas ali vai estar esquecido para sempre o pecado. Lá o lugar do pecado é para baixo. Portanto, meu irmão, não deixe que o teu passado te condene. A palavra de Deus em Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para você, não há condenação para você, não há condenação para você, não há condenação para a sua vida. Você é salvo, o seu nome está escrito no livro da vida. Levanta-te, levanta-te novamente, levanta-te, vai nessa tua fé, levanta. Ergue a tua cabeça, o Senhor não te lembra, não se lembra dos teus pecados. Não há condenação para a sua vida. Irmãos, perdoe-me a redundância. No seu pensamento, você está pensando nos seus antigos pecados ainda. Tenha certeza de uma coisa: não é Deus que está te acusando. Não é Deus que está te acusando. Não é o Senhor que está te acusando. O Senhor te restaura. O Senhor te restitui. O Senhor te reposiciona. Vá e prega contra Nínive. Avisa aos meus discípulos e a Pedro que eu ressuscitei. Não há cobrança. A Bíblia diz que Deus não lança em rosto. Lá em Gálatas 5:17, que diz que a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis, né? E isso, meu irmão, essa luta aqui, eu não quero te desanimar, não. Aqui, ó, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Quero te desanimar, não. Mas isso é até o fim da sua vida. É até o fim. Só que tem uma resposta para isso aí. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. O justo 7 vezes cairá e se levantará. Então, essa briga é assim mesmo. 7 vezes. Mas sabe o que diz em Mateus 24:13? Que aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. O segredo da salvação está aí. Não é em cair, não é em pecar, é perseverar, é lutar, é dizer: Senhor, eis aqui a minha vida. Eis aqui o teu servo. Pequei contra ti. Lembra do filho pródigo? Pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno. Perdoa os meus pecados. Irmãos, o justo 7 vezes cairá e se levantará. Eu quero fechar aqui para dizer apenas um conselho para ti. Levante-se novamente. Siga em paz o seu caminho, porque o Senhor é contigo. Amém? Que Deus vos abençoe.